Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo Encontre Soluções para Seus Problemas na Ciência Sagrada da Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. E hoje vamos começar uma nova plataforma falando sobre confusão. Que espécie de confusão é essa? Então, terminamos a raiva e hoje vamos iniciar a confusão. Então, o verso 7, capítulo 2, verso 7, resumo do conteúdo da Gita, vai falar, a Suprema Personalidade de Deus vai nos orientar através da sua fala, da sua canção e através do significado de nosso querido Mestre Srila Prabhupada, aqui para que nós possamos entender o que significa confusão. Confusão de quê? Confusão por quê e para quê? E o que acontece com nós quando a gente perde essa compostura, quando é que a gente perde essa confusão da nossa memória, a nossa memória fica confusa, né? E nós, nessa memória confusa, a gente perde toda a compostura, a gente perde todo o equilíbrio, a gente fica sem saber o que fazer. Então, quando a mente ela fica confusa, ela não sabe o que fazer, e ela também não sabe o que não deve fazer. Já diz Srila Prabhupada nos seus significados e também nos versos da Bhagavad Gita. Então, vou fazer aqui minhas reverências para começarmos o estudo sobre a confusão, o sentimento da confusão, encontrando soluções na ciência sagrada da Bhagavad Gita. Com a Gyana Timiranda Sya, Gyana Junaslakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shiguru Vena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Vamos reverenciar os nossos mestres espirituais, a começar do maior mestre que tem, que é o Deus. Deus é o nosso maior mestre, nosso orientador, a nossa testemunha dos nossos atos, o nosso observador, aquele que orienta no Paramatma, no coração de cada discípulo, de cada devoto, de cada alma. E nesse processo, a gente vai clareando para clarear essa confusão. Então, o verso 7 traz esse conhecimento transcendental que retira nós dessa confusão material, retira nós dessa confusão de Maya, essa confusão que deixa a mente confusa, o coração confusa, sabe? Deixa a gente desnorteado, deixa a gente perdido. E aí, com a tocha do conhecimento transcendental, a gente agradece por ter essa oportunidade de ouvir a Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. A gente agradece por a gente estar aqui ouvindo sobre a confusão da memória. Quando a memória fica confusa, a gente se perde a inteligência, e perdendo a inteligência, a gente cai no escuridão, no escuro, onde nesse escuro a gente não encontra luz para sair deste problema da confusão. Então, a Suprema Personalidade, no capítulo 2, Bhagavad Gita, como ele diz: agora estou confuso quanto ao meu dever. Na realidade, não é a Suprema Personalidade, é o Arjuna que está falando. O Arjuna que está confuso. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à relés fraqueza. Nesta condição, peço-te que me digas certamente o que é melhor para mim. O que é melhor para mim, Senhor Krishna? O que é melhor para mim, Deus? O que é melhor para mim? O que eu devo fazer para sair dessa confusão? Eis que sou teu discípulo e uma alma rendida a ti. Então, para que Deus fale conosco, a gente tem que se render a Deus. Enquanto a gente não se render a Deus, a gente vai se render à matéria. Não adianta. Jesus já diz: não adianta querer servir a dois senhores. Ou se ama um e odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Está na Bíblia, Jesus já diz isso.
Então, você decida para que lado você quer. Se você gosta de viver na matéria, se você gosta de viver sofrendo, confuso, nesse mundo de ilusão, mas se você não gosta, você tem toda a oportunidade aqui agora de ouvir o significado de Srila Prabhupada sobre esse verso para tirar você da confusão. E aqui, Srila Prabhupada diz: pelo próprio processo da natureza, todo o sistema de atividades materiais é uma fonte de perplexidade para todos. E por a gente viver nesse mundo material cheio de perplexidades, o que são perplexidades? Tudo aquilo que deixa a gente perplexo. A palavra já está dizendo perplexidade. Você diz assim, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, aconteceu isso com fulana. Fulano estava bonzinho, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. Não, as coisas aqui na Terra nunca estão boas, elas nunca estão perenemente felizes eternamente. As coisas aqui na Terra, toda hora, Maia vai puxar sua perninha para que você caia com o bumbum no chão e você saiba levantar da forma correta. Ou talvez você nem caia nesse emaranhado de confusão, se você cantar o mantra Hare Krishna, se você ouvir a Bhagavad Gita, se você se interessar realmente para sair dessa sua inércia, de achar porque você tem seu trabalho, de achar que porque você dirige seu carro do ano, de achar porque você tem seu dinheirinho no bolso, de achar que você, isso, aquilo, outro, isso tudo é ilusão. Porque as perplexidades da vida vai tirar você dessa sua falsa ilusão que está tudo bem. Como diz meu mestre espiritual, Chandamukha Swami, assistindo a aula dele, ele diz o seguinte, ele diz assim, que quando as pessoas perguntam a ele, olá, Maharaj, que é uma forma de respeito, como é que o senhor está? Está tudo bem? E aí ele diz, aqui na minha ilusão, eu penso que está tudo bem. Então, eu achei ótimo ele falar isso, porque agora, quando as pessoas me perguntarem como é que está, eu vou dizer, aqui na minha ilusão eu acho que está tudo bem. Por quê? Porque Prabhupada diz, a cada passo há perplexidade, razão pela qual convém que a pessoa se aproxime de um mestre espiritual genuíno que ele possa oferecer orientação para alcançar o propósito da vida. E qual é o propósito da vida? Vocês sabem qual é o propósito da vida? Vocês poderiam me responder qual é o propósito da vida? Eu tenho uma amiga que estuda comigo há 2 anos a Bhagavad Gita. Nós estudamos juntas através das redes sociais. Você poderia me responder, cara amiga, qual é o propósito da vida a nível espiritual transcendental? Então, todos os textos védicos nos aconselham a nos aproximarmos de um mestre espiritual autêntico para nos libertarmos destas perplexidades existentes da vida que surge contra a nossa vontade. Então, se você não sabe qual é o propósito da vida, você não vai entender as suas perplexidades. Então, é algo assim que você tem que descobrir quais são suas perplexidades e qual é o objetivo do seu propósito da vida, o que você vai fazer para sair dessa confusão, que é justamente todo esse emaranhado de coisas que são jorradas na sua vida, jorrados ou jogados na sua vida para que você caia em confusão. Então, continuando. São como um incêndio na floresta que de alguma maneira tem início sem ter sido ateado por ninguém. O que é como o que é isso que é como um incêndio na floresta? As perplexidades da vida que acontece contra a nossa vontade. São como um incêndio. Então ele compara aqui como um incêndio, por quê? Porque sai pegando em tudo, no mental, no emocional, no espiritual, no físico, e você se perde e entra nessa confusão. Então, ele diz, de modo semelhante, a situação do mundo é tal que as perplexidades da vida aparecem automaticamente sem que queiramos tal confusão. São como um incêndio na floresta que de alguma maneira tem início sem ter sido ateado por ninguém. Mas se não foi ateado por ninguém, foi ateado por quem? Pelo seu karma. Ninguém quer o incêndio, mas ele ocorre e ficamos perplexos. Ou seja, os problemas acontecerão e sempre acontecerão. Aqui na Terra não existe ponto final para problema. Você termina um, começa outro. Porque você está aqui para aprender. Como diz novamente meu mestre espiritual, que eu estou aqui na frente da foto dele,
ele diz o seguinte, que aqui é uma academia cósmica. As pessoas vão para a academia de corpo, malhar o corpo para ficar bonito, para ser elogiado, você está magrinho, está magrinha, etc e tal, e você se sentir o rei da cocada, um corpo bonito, magrinha, não importa os métodos artificiais que você tenha usado para emagrecer, e aí vem as perplexidades da vida e vira sua vida de cabeça para baixo. E aí você cai nessa confusão. Então, meu mestre espiritual diz que aqui é uma academia cósmica e o nosso coach, o nosso treinador transcendental, o que treina o coach, né? É a Suprema Personalidade de Deus, que está instalada no nosso coração, como a grande alma na pequena alma, porque ele está observando tudo, ele está testemunhando, ele está controlando, ele está permitindo e desfrutando. Não adianta nem tentar ir para outro lugar. Não adianta nem querer se desculpar com desculpas esfarrapadas do seu falso ego. Porque você tem que crescer, se você quiser. Você tem que amadurecer, se você quiser. Para que você amadureça, você tem que se aconselhar com as pessoas certas, aquelas pessoas que entendem como solucionar essas perplexidades da vida e também entender a ciência da solução. Você sabe a ciência da solução? A pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual que esteja. Eu tenho um mestre que ele fala todos os dias, quase diariamente, nas suas aulas. Ele já fez mais de 1000 lives no canal Vedanta Sem Firula. É só acessar lá, Vedanta Sem Firula, e ele sempre está indicando a ciência da solução para, de acordo com a sabedoria védica, nós sairmos dessa confusão, dessas perplexidades da vida, que é a nossa confusão. E aí a gente, quando tem esse mestre espiritual, a gente está em condições de saber tudo, já diz Srila Prabhupada. Ninguém deve, portanto, permanecer nas perplexidades materiais, mas a todos convém aproximar-se de um mestre, de um guru, de um professor, de um orientador. O próprio Shri Krishna, o Lord Krishna, aqui na Bhagavad Gita, é o nosso maior, é a pessoa suprema, é o nosso coach transcendental para os nossos problemas materiais, soluções espirituais, já diz Srila Prabhupada. Então, que a gente deve buscar se render e dizer, Deus, eis que sou teu discípulo e uma alma rendida, mas a gente não se rende a Deus. Eis a nossa confusão, que a gente se rende à matéria, mas a Deus a gente não se rende. Por favor, Deus, Krishna, dá-me tua instrução através de um mestre espiritual, através da ciência sagrada da Bhagavad Gita. Quem é um homem imerso em perplexidades materiais? É uma pergunta aqui de Srila Prabhupada. Salve Srila Prabhupada. Quem é um homem imerso em perplexidades materiais? É aquele que não entende os problemas da vida. Esse é o que está imerso nas perplexidades da vida. Por que ele não entende os problemas da vida? Porque ele não lê a Bhagavad Gita, porque ele não estuda a Bhagavad Gita, porque ele não se aproxima de um mestre espiritual, porque ele não lê os livros sagrados, porque ele não lê os shastras das escrituras sagradas, porque ele quer resolver com sua força, e aí caiu na ilusão novamente. Você jamais vai resolver seus problemas com sua força pessoal. Você só vai resolver seu problema se você se render aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, na filosofia védica, o todo atrativo e todo atraente. O homem é aquele que não entende os problemas da vida. O homem perplexo recebe a seguinte descrição. Avaro é aquele ser que, estando na plataforma humana, não soluciona os problemas da vida e então deixa este mundo como cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. Palmas para Srila Prabhupada. Somos como os animais, cães e gatos, porque cães e gatos comem, dormem, se defendem e acasalam. Aí falta o que no animal? A ciência da autorrealização. E qual é a ciência da autorrealização? Foi a pergunta que eu fiz aqui em cima. Qual é o propósito da vida a nível transcendental e espiritual? Qual é o propósito da vida? Então, avaro, mesquinho, é aquele homem que vai embora desse planeta e não sabe quem ele é e qual é o propósito da vida. Aqui está dizendo
Esta forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva. Gente, eu já falei sobre isso antes. A gente está numa forma valiosa e a gente não usa esta oportunidade. A gente só se desculpa e diz assim: eu não consigo, é muito difícil para mim, e a gente fica nisso. Infelizmente, a gente joga fora esta oportunidade de se expandir, evoluir e mudar a sua vida espiritual. E quando a gente muda a nossa vida espiritual, ela se reflete no mental, no emocional e, consequentemente, no corpo físico. Esta forma de vida é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva, que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Portanto, quem não faz o devido uso desta oportunidade é avarento. Então, nós estamos perdendo tempo e nós somos ávaros, nós somos mesquinhos, egoístas, porque nós só olhamos para nós e só se preocupamos com coisas materiais. Esta é a verdade. E eu me incluo nesse pacote. Porém, com a diferença que eu venho me esforçando para que eu saia desta falta de consciência, de não utilizar o meu momento atual como alma e um corpo humano, com o propósito da vida, que é buscar render-se a Deus através da ciência da autorrealização e saber que eu sou uma alma e que eu não vou ser feliz enquanto eu não entender isso. Eu vou continuar vazio, buscando coisinhas materiais para preencher, comprinhas, carrinhos e etc e tal. Não vou listar aqui listas materiais, mas não vai preencher seu espírito, sua alma, não vai preencher, porque a gente vai ficar vazio. Portanto, quem não faz o devido uso desta oportunidade é um ser avarento. Por outro lado, há o Brahmana, o estudioso, aquele que é inteligente, sagaz, para utilizar este corpo para resolver todos os problemas da vida. Então, aqui eu encerro a confusão para o dia de hoje. O problema emocional da confusão já foi descrito aqui neste verso, nesta explicação de Srila Prabhupada, em pequenas pinceladas minhas, para decorar esse verso santo e santificado da Suprema Personalidade de Deus, onde a Juna está confusa e nós estamos confusos e todo mundo está confuso neste planeta Terra. E a gente acha que vai resolver os problemas sozinho, e nananina, não vão. Nem eu vou, nem você que me assiste vai. Mas quando você se render a Deus e entender que você não é esse corpo, que você não pode amar a Deus e as coisas materiais ao mesmo tempo, aí sim essa sua confusão vai começar, a buscar a ciência da autorrealização e a entender qual é o propósito da vida. E para isso você precisa de um mestre espiritual, precisa se aproximar de pessoas que entendem um pouco sobre esse assunto, precisa estar com as escrituras sagradas na mão, lendo, relendo, lendo os livros que são dados de presentes, dos livros que chegam em suas mãos e você simplesmente bota lá na prateleira e você só quer saber de se preocupar com coisas materiais. Infelizmente, tu não serás feliz, nem eu, nem ninguém, desta forma. Então, com este verso, por enquanto, encerramos confusão. Na próxima compartilhamento, continuaremos neste verso e vamos falar por que nós somos ávaros e por que nós estamos apegados a diversas coisas e por isso caímos em confusão. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Ciência Sagrada da Bhagavad Gita. Encontre problema para o problema emocional da sua confusão espiritual, mental, emocional e também do corpo físico, porque a confusão do corpo físico são as doenças. Gratidão.